Nesta noite de quarta-feira, dia 11 de fevereiro, eu preciso abrir este plantão com um aviso direto. O enredo mudou, e não foi por opinião, nem por clima de internet. Foi por fato concreto, por prisão, por dinheiro, por investigação e por um rastro que começa a encostar no centro do poder. Aqui é o Brasil em linha reta. Eu sou Augusto Linhares. E se no primeiro vídeo nós mostramos a linha geral da pressão e do tabuleiro se mexendo, hoje eu vou te entregar a peça que faltava para o jogo ficar sério de vez. Alguém foi preso num caso que se conecta com o mesmo tipo de estrutura que Brasília tenta tratar como assunto técnico, setorial, isolado. A Polícia Federal prendeu o ex-presidente do Rio Previdência, Davis Marcon Antunes, em desdobramento de uma operação que apura irregularidades, gestão fraudulenta e crimes contra o sistema financeiro, ligados a aplicações de quase R$ 1 bilhão em títulos do Banco Master, justamente o banco que virou escândalo e acabou liquidado pelo Banco Central, por risco de falência e suspeita de fraude. Percebe o tamanho? Não é boato, não é bastidor. É PF, operação, prisão e rastro de dinheiro. E por que eu começo por aqui? Porque quando uma prisão desse tamanho acontece, a mensagem por trás é simples. O Estado está dizendo que tem trilha, tem prova, tem responsabilidade individual. E é aí que muita gente em Brasília começa a suar frio. Porque o que era discussão vira processo. O que era narrativa vira investigação. E o que era caso técnico ganha CPF, algema e inquérito formal. Agora fica comigo até o final. Porque eu vou ligar essa prisão a 3 frentes que estão correndo ao mesmo tempo. A bomba do Banco Master crescendo dentro do Senado e encostando em instituições-chave. A denúncia de propaganda eleitoral antecipada envolvendo Lula e Carnaval, com risco real de virar escândalo jurídico, e o ponto que incomoda o sistema, a rua e a força da direita, com episódios recentes que mostram que o poder já não circula com a mesma tranquilidade. E sim, eu vou falar de Moraes, porque ele virou símbolo, e quando o símbolo balança, o sistema inteiro sente. Ainda nesta noite, vamos ao fato que muda o tom. Na segunda fase da operação, o ex-presidente do Rio Previdência foi preso por suspeita de desvio de recursos e gestão temerária ligada aos investimentos no Banco Master. A conexão mais sensível, aplicações na casa de quase R$ 1 bilhão em letras financeiras do Master, títulos de alto risco sem cobertura do Fundo Garantidor, em um banco que depois foi liquidado pelo Banco Central. Aqui entra a primeira virada de enredo. Quando esse tipo de caso chega nesse nível, ele não para no primeiro nome. Ele começa a subir a escada. Cadeia de decisão, assinatura, autorização, justificativa, benefício. A pergunta que Brasília odeia é simples. Quem ganha e quem perde quando um fundo previdenciário de servidor público compra o que não deveria comprar? E quando você olha para o Banco Master, você entende por que o assunto virou incêndio institucional. O Banco Central decretou a liquidação do Master por risco de falência e irregularidades, com projeção de impacto bilionário para o sistema, e o presidente do BC, Gabriel Galípolo, teve que defender publicamente a atuação do Banco Central e dizer que Lula teria reforçado a autonomia para BC e PF atuarem no caso. Isso não é movimento de assunto pequeno, isso é o sistema tentando mostrar controle de danos. Eu vou colocar do jeito que o patriota entende. Se fosse algo normal, não exigiria defesa pública, nem barulho, nem nota oficial, nem discurso ensaiado. Só que o tabuleiro mexeu mais ainda hoje, nesta quarta-feira. Uma comissão do Senado marcou encontros com o diretor-geral da PF e com o presidente do STF para tratar especificamente do caso Master, de fraude bilionária, liquidação e tentativa de compra por outro banco estatal, tudo sob investigação. Agora pensa comigo. Senado, PF e STF no mesmo circuito, no mesmo assunto, na mesma semana. Isso é o quê? Isso é o sistema se olhando no espelho e perguntando até onde isso vai antes de engolir alguém grande. E é exatamente aqui que a história começa a ganhar cara de escândalo maior. Porque quando o cerco fecha no dinheiro, quando o rastro de operação, liquidação e prejuízo previdenciário encosta em estruturas de poder, o sistema corre para trocar de assunto. É aí que entra a avenida. Sim, o carnaval. Nesta noite, o que está em discussão não é samba, não é cultura, não é alegria. O que está em discussão é se o carnaval virou palco de pré-campanha.
A imprensa registrou que o Partido Novo entrou com representação no Tribunal Superior Eleitoral contra Lula, o PT e a Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, apontando propaganda eleitoral antecipada em razão do samba enredo que homenageia diretamente o presidente no Carnaval de 2026, com pedido de multa milionária, equivalente ao custo estimado do desfile e das subvenções públicas envolvidas. A legenda levanta dois eixos: exaltação política pessoal fora de período eleitoral e uso potencial de recursos públicos e estrutura cultural para produzir benefício eleitoral, citando inclusive aportes ligados à Embratur e vínculos políticos de dirigentes da escola com o PT. Outros veículos destacaram a tese de que, em ano eleitoral, esse tipo de exaltação com dinheiro público e ambiente de grande exposição pode ser visto como normalização de algo que a lei eleitoral costuma coibir. Eu vou ser muito claro para não cair no jogo da distorção. O que existe agora é uma acusação formal, uma representação no TSE. O que ainda precisa ser apurado é se houve uso indevido de recursos, abuso de poder econômico, articulação política para promoção de imagem e quais consequências jurídicas isso pode trazer, de multa pesada até, em tese, discussão futura sobre abuso. Mas aqui está o ponto político que ninguém deveria subestimar. Quando isso entra na justiça eleitoral, o tema deixa de ser fofoca de rede social e vira processo. E processo em ano pré-eleitoral tem poder de derrubar narrativa, minar discurso e abrir caminho para outras apurações. E aí eu te pergunto, olhando nos olhos do patriota, por que justo agora esse assunto aparece com tanta força? Porque o governo sente o terreno escorregar. E quando o terreno escorrega, o instinto do poder é colocar tapete onde dá, e se não dá, tentar transformar a avenida em palanque. Só que o Brasil real está respondendo de outro jeito, na rua. Ainda nesta noite eu preciso tocar no ponto que o governo preferiu não enfrentar de frente, porque viu o tamanho. A caminhada organizada pelo deputado Nicolas Ferreira rumo a Brasília virou um fenômeno político. Deputados do PT acionaram a PRF pedindo medidas para restringir ou impedir a continuidade do ato, com alegações de risco e necessidade de controle. Outros veículos registraram o posicionamento da PRF, as preocupações oficiais e o tamanho da mobilização. O que isso mostra? Mostra que o governo percebeu uma coisa básica. A direita tem base, tem energia, tem mobilização e tem voz. E por isso, em vez de comprar uma briga frontal que poderia inflar ainda mais o adversário, o Planalto escolhe, muitas vezes, o caminho do silêncio, do não comentar, do deixar esfriar. Isso é recuo? É cálculo? É medo? No mínimo, é um sinal de que o governo está escolhendo batalhas porque sabe que perder algumas delas, na rua, seria humilhante. E aqui eu falo como leitura política fria. Se Nicolas tivesse idade para disputar a presidência hoje, ele seria tratado como ameaça direta e central, porque o poder de mobilização dele já incomoda, já produz reação estatal e já gera pedido de contenção institucional. Só que não é só Nicolas. É um ambiente inteiro mudando, uma base que não aceita mais apanhar calada, um clima em que cada ato de rua vira recado. Agora entra o componente que o sistema odeia: cobrança ao vivo. E eu não preciso exagerar. Eu só lembro um episódio simbólico. Alexandre de Moraes foi filmado fazendo gesto obsceno, dedo do meio, em estádio, gerando reação imediata nas redes. Ao mesmo tempo, circularam montagens, cortes e áudios adulterados com uso de inteligência artificial em cima do episódio. Ou seja, o país está tão polarizado que até um gesto em lugar público vira guerra de manipulação, de narrativa e diversão. O que isso revela no pano de fundo? Revela que autoridades que antes circulavam sem ruído, agora vivem num ambiente em que qualquer aparição pública tem potencial de virar confronto, cobrança, desgaste, vídeo viral. E quando o desgaste cresce, o sistema faz o quê? Tenta se blindar. Mais segurança, mais distância, mais barreira, mais gabinete. Só que blindagem custa caro. E muitas vezes custa dinheiro público. E é aí que eu amarro o fio mais pesado de todos: Banco Master, Previdência e pressão fiscal. O caso Master não é só um caso bancário. Ele envolve mercado, investidores, garantias,
risco sistêmico e rombo potencial, motivo pelo qual virou tema de comissão no Senado e de fala pública do Banco Central. Ao mesmo tempo, o Brasil vive uma pressão real na Previdência. Em 2025, o gasto anual do governo com Previdência ultrapassou a casa do R$ 1 trilhão, com déficit relevante, e o próprio governo admite que o sistema previdenciário é hoje o maior peso do orçamento, movimentando um volume gigantesco de recursos todos os anos. Agora junta as peças. Um caso bancário que virou pauta de comissão do Senado e agenda com PF e STF. Um fundo previdenciário estadual investindo pesado em um banco que foi liquidado, com ex-presidente preso por suspeita de gestão fraudulenta. Um cenário nacional em que a Previdência já é a maior pressão sobre o orçamento, com rombos bilionários batendo na porta. O que o governo mais teme nesse contexto? Que o brasileiro conecte os pontos. Que o brasileiro perceba que o discurso de estabilidade e responsabilidade pode estar escondendo vulnerabilidade, risco e improviso. E vulnerabilidade em ano pré-eleitoral é veneno político puro. Por isso, nesta noite, eu digo com todas as letras, o que está acontecendo não é um escândalo isolado. É um conjunto de sinais de que o governo está tentando segurar a narrativa, enquanto a realidade empurra o assunto de volta para o centro do palco. A prisão no Rio Previdência, a bomba do Banco Master, o carnaval no TSE, a direita na rua, o desgaste de figuras símbolo, tudo isso faz parte do mesmo filme. Antes de encerrar, eu preciso deixar 2 avisos bem objetivos para você, patriota. Primeiro, a prisão do ex-presidente do Rio Previdência é um marco, não porque resolve tudo, mas porque inaugura uma fase em que o caso deixa de ser discussão de bastidor e vira responsabilização com nome, sobrenome e tornozeleira. Segundo, o carnaval no TSE é um sinal claro de que a disputa entrou em modo jurídico eleitoral. E quando entra nesse modo, ninguém controla mais a velocidade com que as coisas explodem. É por isso que eu assumo aqui um compromisso com você. Tudo o que se mover, PF, TSE, Senado, STF, Planalto, a gente vai acompanhar e informar sem filtro, sem maquiagem e sem depender do que a Rede Globo escolhe mostrar ou esconder. Eu fecho com a pergunta que separa o Brasil em 2. Essa prisão é só um episódio técnico de investigação financeira ou é o primeiro dominó de um escândalo que pode encostar no coração político do governo, justamente quando Lula tenta transformar palco popular em palanque enquanto a direita cresce e a rua cobra ao vivo? Eu quero você nos comentários. Você acha que o cerco está começando agora ou que Brasília já está em modo pânico há semanas? Comenta aqui embaixo. Debate aberto.